Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Adriano e essas palestras são parte de um projeto que a Associação Médica Espírita de São Paulo colocou para nós divulgarmos, né? Fala assim, por que São Paulo? Estou em Minas, você mora em Araxá, você vem para Divinópolis, já falou em Uberaba, já falou em um monte de lugar, né? E por que São Paulo? Primeiro que nós somos de São José do Rio Preto, na verdade, somos de origem São José do Rio Preto. E São Paulo porque essa ideia nasceu porque eu e a Luciano, nós fomos para um evento, um simpósio médico espírita, que ia falar sobre envelhecimento. E aí assim, não, você é geriatra, você está em Minas, você tem que divulgar essas ideias, tudo, etc. E surgiu a ideia de divulgar esse tema que vocês vão ver hoje. Então, eles não, aproveita e já faz parte da nossa associação, já fica vinculado a nós, etc. E nós somos vinculados à Associação Médica Espírita de São Paulo, né? E porque na maior parte nós temos parentes, etc., no estado de São Paulo, então nós somos vinculados à Associação Médica Espírita de São Paulo. Tá? Então, eu vou falar sobre envelhecimento, sobre no contexto espírita, né? Como que nós devemos encarar essa questão de envelhecimento para nós, o que nós ganhamos, né, ao longo de nossa existência. Bom, nós fizemos essa palestra em alguns lugares já fizemos em várias cidades, em Araxá e fora de Araxá, e nós estamos levando aí, nós queremos completar esse quadro inteirinho, tá, gente? Bom, aqui é uma pessoa mais madura, uma pessoa mais nova da mesma família. Esse é o slide da Ana em São Paulo, né? Então as várias fases da vida são interligadas, sequentes, contínuas, ininterruptas, né? E compara-se à estação do tempo, né? Como no momento existem as flores, né? Mais tarde vão existir os frutos da nossa existência. E essas reencarnações permitem um convívio muito próximo das diversas gerações. Muitas vezes essa pessoa idosa pode estar em contato com um verdugo do passado, com uma pessoa às vezes que foi um desafeto do passado e está desenvolvendo a possibilidade de ajuste, reaproximação, desenvolvimento de afeto, né? Às vezes o espírito nem é muito vinculado, nasce um grande vínculo de afeto, de amor, então é muito interessante, mas isso aqui só é possível se envelhecermos. Se a gente não envelhecer, pode ser que pare por aqui, pode ser que pare por aqui e não tem essa condição de desenvolver o laço de amor, o laço de afeto. Bom, e essa palestra é o seguinte, a gente não vai falar exclusivamente de doutrina espírita, então vamos falar um pouco de ciência e vamos mesclar com a doutrina espírita que vai dar um subsídio maior para todos nós. Bom, quem que é idoso? 60 anos, 65 anos, 80 anos? Dos países desenvolvidos, né? Como no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, o idoso é considerado aquele que tem 65 anos. Nos países em desenvolvimento, dos subdesenvolvidos, entre aspas também, né? Essas pessoas são consideradas com 60 anos. Por quê? Porque os eventos sociais fazem com que a pessoa envelheça precocemente. E isso já está mudando um pouco. Vocês estão vendo que na França tem aquele movimento todo, né, para se aposentar com 62 anos. Na Inglaterra já está falando de 65 anos. Aqui já está 65 anos já, há algum tempinho já. Então, ou seja, aposentadoria e definições de envelhecimento começam a ficar um pouquinho diferentes. Porque existem jovens, um usuário de crack pesado, que ele dorme na rua, que ele come mal, que ele não tem muito acesso à leitura, não tem muito acesso a abrigo, né? Ele pode estar envelhecido, às vezes com 45 anos, ele está extremamente envelhecido. E uma pessoa, às vezes, com 80 anos, pode estar extremamente rejuvenescida, né? Apesar do aspecto físico, 80 anos pode parecer 60 anos, mas às vezes ele está com 80, ou às vezes até menos anos do que se parece. 80 anos é dito que são os idosos frágeis, onde acontece mais quedas, as demências aparecem um pouco mais, as hipertensões, as fragilidades, as imobilidades, né? Então, fazem parte das síndromes geriátricas dos idosos.
E o Brasil é um dos países onde o envelhecimento é um dos mais rápidos do mundo. Vocês estão vendo, em 1950 nós tínhamos 2 milhões, depois passamos para 6 milhões, em 2000 para 15 milhões, e agora em 2020 nós vamos passar para 31 milhões. Isso muda um pouco a nossa maneira de pensar, porque o nosso país está envelhecendo muito, e nós temos que saber o que vamos fazer com esse envelhecimento, como que nós vamos envelhecer bem. Bom, e o que é envelhecimento? Se eu perguntar para o meu filho, o André, que é o menor de 7 anos de idade, né? Perguntei para ele, o que é envelhecimento para você, André? Para mim é fazer aniversário, né? De certa maneira ele está certo, né? Mas até que ponto a gente pode dizer que é envelhecimento ou não? Um pesquisador, que é o tal do Comfort, que é um pesquisador muito importante, 79, o que ele falou até hoje é válido. Ele falou que envelhecimento seriam fenômenos que levam à redução da capacidade de adaptação a sobrecargas funcionais. O que esse palavrão quer dizer? Significa o seguinte: se eu estou com 37 anos, se eu tiver uma pneumonia hoje, essa pneumonia não vai ter muitas vezes uma repercussão tão grande, porque eu sou uma pessoa, um adulto jovem ainda, né? Mas se essa mesma pneumonia cometer uma pessoa com 80 anos, 60 anos, pode ser que ele não consiga se adaptar àquela infecção. A imunidade está menor, o tanto que o coração manda sangue para o corpo é menos também, a pressão do idoso pode subir e pode dar às vezes uma congestão pulmonar, coisa que o jovem não tem. Então o idoso tem uma redução de adaptação a essas sobrecargas. Isso é para acidente, para infecções, para qualquer tipo de problema. E a homeostenose é essa perda dessa reserva fisiológica que nós temos ano após ano, década após década, né? Bom, nós temos um slide interessante aqui. Essa moça chama-se Sharmat Gula. Em 72, no Afeganistão, bateram a foto dela. Nessa época, o Afeganistão era um país livre, vivia ainda um pouco em guerra ainda com a Rússia, né? Um processo de domínio que estava ocorrendo lá, mas a União Soviética já estava saindo já praticamente do país. E ela aqui tinha 13 aninhos, né? Ela tem um rosto muito bonito, muito singelo. E em 85, vocês sabem que teve algumas guerras, né? A guerra do Afeganistão, que afetou esse país de uma maneira muito incisiva. E aí acharam ela posou para essa revista, que é a National Geographic, né? E após a guerra do Afeganistão, aquele domínio talibã, fotografaram ela aos 30 anos de idade. Então essa é a foto dela com 30 anos de idade. Aqui é 13 anos, tá? Aos 13 anos. E aqui ela com 30 anos. Você pode perceber que o tempo para ela passou de uma maneira muito diferente do que para nós aqui. Por quê? Frio, fome, sede, privações, etc. Né? Então a gente fala que muito mais de 17 anos, vamos separar essas fotos. Aqui ela envelheceu muito mesmo precocemente. E nós temos exemplos ao contrário também, né? Nós temos aqui a Hebe Camargo, né? Grande amiga do Chico Xavier, né? Ela, aos 21 anos, quando ela começou a entrar na televisão, né? O Vicente lembra, né, Vicente? E aqui a Hebe Camargo com 81 anos já, mesmo com aquele processo do câncer, etc. Vocês podem ver que aqui são 60 anos se passar entre uma foto e outra. Mas ela está relativamente bem, né? Aqui é uma senhora idosa, mas você percebe que é uma senhora idosa bem cuidada, né? Bem tratada, etc. Né? Então, nós vamos falar o seguinte: aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, no capítulo 3, ele coloca o seguinte: que a partir que o mundo começa a evoluir, a vida isenta de cuidados e angústia é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. E isso nós estamos vendo no atual momento, né? Em todo o mundo, em especial no Brasil também. Aqui é uma pirâmide demográfica. Então aqui é as pessoas mais jovens, aqui é as pessoas mais velhas. Quanto maior, mais gente tem. Então você vê que em 70 o Brasil era um país de jovens, olha o tanto de molecada que estava aqui até os 25 anos. E aqui, nos anos 2000,
Vocês vão ver que a pirâmide aqui já está virando um barril devagarzinho. O tanto de idosos que tem aqui, provavelmente ela vai ficar reta, né, ao longo da nossa evolução. Continuam nascendo crianças, né, mas está sobrevivendo muito mais pessoas. Então, ou seja, esse detalhe que Kardec coloca para nós, a partir do momento que a civilização começa a evoluir, ela começa a envelhecer mais, começa a viver muito mais. Isso é muito interessante. Bom, então para que uma população envelheça, é necessário que as crianças morram menos. Então, a mortalidade infantil é um detalhe extremamente importante. E no livro 50 anos depois, do Chico, né, o Emmanuel faz um relato interessante sobre a mortalidade infantil na época do Cristo. E eu achei extremamente interessante e oportuno colocar essa inserção, porque existia a Célia, que é a personagem principal do livro, para quem não se lembra, né, e o Ciro, que era o grande amor da Célia, né. Para quem não sabe, né, Célia caiu do barco, né, estava se afogando, né, e o Ciro foi lá, tchau, tchau, e conseguiu, né, salvar a Célia, né, da morte, né. Então, o pai dela libertou o Ciro, que o Ciro era escravo, libertou ele, né. A Célia adquiriu um grande amor por ele, uma grande virtude, né, que ela desenvolveu por ele, né. Só que o seguinte, o Ciro tinha um problema muito sério. O Ciro tinha um problema igual os espíritas em 1900 aqui no Brasil, né. Quem era considerado cristão estava enrolado. E o Ciro, nessa época, ele era enrolado também, estava enrolado nesse sentido. Os espíritas, né, no início do século, né, e os cristãos no início do milênio, né, dos anos de Cristo, né. E aí o seguinte, e o Ciro acabou desencarnando. E ele acabou reencarnando numa situação onde que a Célia acabou cuidando dele como criança. E ele viveu mais ou menos um ano e pouquinho, e acabou falecendo, né, para quem se lembra da história. E aí o Quineio Lúcio, que é o avô de Célia, né, aparece para ele como espírito e vai falar para ele que por que ele desencarnou, se ele era cristão, ele foi um Marte, né, foi comido pelos leões, né, e ele passou por esse, entre aspas, sofrimento, né. Então ele fala, filha, Marte do cristianismo, aos que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgates. Ciro é do número desses últimos. Em séculos anteriores foi o déspota cruel, exterminando esperanças e envenenando corações. Mergulhado depois da luta expiatória, renegou as dores santificantes e enveredou pela senda ignominiosa do suicídio. Então, ou seja, ele tinha se suicidado. É justo, pois, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, na dificuldade de os adquirir para a sua redenção espiritual ansiosamente colimada. E aí ele fala, aí, numa outra situação, o Ciro acaba reencarnando de novo, num outro lugar, ao lado da Célia. Ele vive mais pouco tempo, 3, 4 anos no máximo, ele vive um pouquinho e acaba desencarnando. E a Célia fica acabada com isso. Não, mas eu fiz de tudo, cuidei, amamentei, ajudei, dei comida, dei carinho, conforto, né? E aí o Quineio Lúcio fala, né? As experiências fracassadas hão de valorizar o seu futuro de realizações e esforços nobilíssimos. Então, ou seja, nessa época, você reencarnava e pouco tempo depois desencarnava. Nesse livro conto também da história da Torre Antonina, da Via Maometana, da Via Ápia, lá em Roma, que tinha um local onde eram colocadas as crianças. As crianças eram colocadas lá, quem quisesse pegar, pegava. Tinha criança que morria na rua. Isso é conta uns 50 anos depois, de tão grande que era a mortalidade infantil na época. Então a Célia ficou muito torturada com essa questão dessa mortalidade excessiva que ela viu com essas crianças de colo, aos seus cuidados, né? O que ele fala de novo, além do mais, sinto a necessidade dessas coronações que hão de temperar a vontade e o sentimento para os gloriosos feitos do seu porvir espiritual. É muito interessante. Então, naquela época, no início do cristianismo, na época, né, de 2000 anos atrás, a mortalidade era utilizada, a mortalidade infantil era utilizada como instrumento da espiritualidade para a pessoa se melhorar, se reformar,
valorizar a reencarnação, né? E é interessante esse aspecto aí que os 50 anos depois traz. E nós vemos que a mortalidade infantil no Brasil foi se reduzindo paulatinamente. Aqui são dados mais recentes, de 1990 a 2000, mas você vê que está totalmente reduzindo. Então, quanto menos crianças morrem, mais chance de elas ficarem mais envelhecidas. Então, esse é um aspecto interessante do momento atual que estamos vivendo. Então, nós vamos morrer menos crianças, vacina mais, tomar antibióticos necessários, as medidas de condições de higiene dietética, assistência médica, amamentação com 6 meses até 9 meses, né? Então, essas crianças, uma boa genética é sempre importante, e dessa forma essas crianças vão viver mais. Então, nós resolvemos um problema do envelhecimento, tá? Que era os cuidados da infância. Bom, aí precisa se viver mais, né? Então, quando eu vou nascer, eu tenho uma expectativa de vida específica, o tanto que eu vou viver. Então, eu fui buscar, na Europa do século XVI e XVII, a expectativa de vida era de menos de 50 anos. E em Londres, que é um lugar bem desenvolvido nessa época, as pessoas viviam, em média, 43 anos. Isso nas classes mais favorecidas, os mais ricos. Em Genebra, que é um lugar super rico, né? As classes mais altas viviam em torno de 35 anos. Isso nós estamos falando de 1500, 1600. Olha só, não estou falando da época do Cristo que era pior, viu gente? Né? Então, a gente vai considerar o quê? Que na época do Cristo, se a gente for pensar ele, né, que morreu com 33 anos, ele para nós, ele é considerado um modelo de ancião ou até um modelo de idoso para nós, do ponto de vista de longevidade para a época. Então, nós consideramos o Cristo como um dos exemplos. Ele viveu muito mais do que a época dele favorecia. No Brasil, hoje as pessoas que em 2006, nos dados do IBGE, os homens vivem 68 anos, né? Como as mulheres atormentam muito eles vivem menos, tá? E as mulheres acabam vivendo 76 anos, tá? Menos atormentados. Porque a gente não aguenta, né? Vive só 75 anos, né? Na verdade é o seguinte, é que o homem ele é menos cuidadoso. O homem tem mais doenças que causam morte, né? O homem tem mais derrame, mais AVC, porque ele fuma mais, ele bebe mais, ele se cuida muito menos. Eles, né, continuam se cuidando mais, as doenças têm muito mais. Tem reumatismo, dor no corpo, fibromialgia, depressão. Se eu for contar aqui, vai acabar a palestra, Evaldo, tem que terminar, não pode contar todas as doenças aqui. Mas a mulher vive muito mais do que o homem, né? E no Brasil essa diferença é de 7 anos. Isso, em outros países isso é mantido. E isso está quase ficando igualitário, porque a mulher está começando a fumar, está começando a beber mais, né? Porque a propaganda da televisão é que a boa, né? A mulher, tem mulherão, bebe, né? Então a propaganda deveria se acabar da televisão, né? Então isso aqui é interessante. Então a longevidade só tem aumentado. Em 1960, olha o tanto nós ganhamos de expectativa de vida ao nascer. Ganhamos muito e vamos ganhar ainda mais. E nos diversos países mais desenvolvidos, isso já se conquistou. Mas vocês podem ver que no Brasil, isso já está se conquistando também, né? Nós vamos chegando próximo desses países mais desenvolvidos que vivem mais. Mas viver bastante não basta também. É importante viver bastante, mas com qualidade de vida, né? Todos teremos uma grande vida de vida, independente se você mora em Divinópolis, em Araxá, no sertão da Bahia, na Amazônia. Todos nós provavelmente teremos uma grande expectativa de vida, independente do que nós vamos fazer, a não ser que você faça coisas assim que vão te encurtar muito sua vida. Cigarro, álcool, uso de drogas, entorpecentes, isso aí, dirigir perigosamente, né? Tudo isso aí encurta a nossa vida. Aqui um dado interessante, né? Que mostra o que está acontecendo com o número de filhos. Então a mulherada não quer ter mais filhos, vocês perceberam, né? 1, 2, né? É dificuldade. Em 1940, nós tínhamos um casal tinha em média de 6 crianças. Em média, né? Em média. Lá no Nordeste, tinha 12. No Nordeste eles tinham 12, né? Em Divinópolis tinha 4, né? No Porto Alegre tinha 2, 3, né?
Porto Alegre foi a primeira cidade do Brasil que chegou a ter uma taxa de natalidade inferior a 2. Primeira cidade do Brasil, isso há alguns anos atrás. Com o passar da entre aspas, evolução, 6,2, 2,3, aí em 1970 chegou a pílula, né? E essa pílula fez com que muitas pessoas começassem a se cuidar um pouco mais e planejassem seus filhos. Ao mesmo tempo, aqui em 1990, começou a surgir as dificuldades da modernidade, né? Eu quero que meu filho estude numa escola boa, que ele tenha isso, que ele tenha aquilo, que eu tenho que dar leite de caixinha, não sei o quê, e começa a vir. Então, ou seja, nesse período, que é um período muito interessante, que foi a Revolução Sexual da década de 70, começou a se planejar mais o número de filhos que cada pessoa iria desejar. E nós começamos com 2,6 de média aqui em 90, e em 2006 já estamos com 2. Anticoncepcional, foi o planejamento familiar. Camisinha, pílula, etc. DIU. Nós continuamos a ter gente lá também, cadê gente? Ia ser difícil. Em termos, a espiritualidade cuida de tudo. Mas a gente tem uma coisa que eu vou falar aqui para frente, que é um detalhe importante, o Cristo está no controle de tudo. Quem leu A Caminho da Luz, né, tem plena certeza. O mestre está organizando tudo. Mas aqui fez a pílula, não sei o quê. Não, o mestre Jesus está cuidando totalmente desse processo evolutivo nosso. Então, se surgiu isso, é porque tem um significado. Se aqui nascia 6 crianças, aqui está nascendo 2, um dos aspectos está se repondo menos pessoas na população. E como uma consequência direta, as pessoas vão acabar vivendo mais, porque vão estar sendo melhor cuidadas, né? Mas uma consequência fundamental para a nossa evolução espiritual é qual? Nós temos uma situação onde precisamos reencarnar. Aqui, década de 70, revolução sexual. Qualquer um que quisesse, né, podia se aproveitar daquelas situações, aquela já está com 11 filhos, vou lá, se eu 12º, está tudo certo, vou tocando barco, né? Então não tinha uma preparação assim extremamente minuciosa para poder reencarnar um espírito. Aquele espírito tem dívida, temos essa oportunidade, coloca ele, vamos dar um jeito para aproveitar essa oportunidade de resgate. Aqui já muda um pouquinho, o espírito já tem que ter um compromisso muito bem firmado com sua evolução, com a sua transformação moral. Porque aqui não vai ser qualquer espírito que vai poder reencarnar. Estou precisando muito reencarnar, calma aí, porque as mulheres agora têm no máximo 2 filhos por casal, tem casal que não quer ter filho hoje, tem casal, um só tá bom, eu dou todo carinho, tal, etc. As escolhas que estão sendo feitas hoje no dia a dia. Então, ou seja, vai ser nesse momento aqui, nós estamos mudando já de plano. Então, para reencarnar, vai ser muito mais difícil do que no passado. Então, essa mudança do ponto espiritual significa que aqui, espiritualmente, tem que ser espíritos mais bem preparados para a sua reencarnação. E aqui é uma curva de mortalidade que eu gosto de colocar. Aqui é uma curva que é de 1950 e aqui é de 2050. Você pode ver que aqui nasce muita gente, vai morrendo, só pouca gente aqui com 75, 80 anos. Aqui é o que se prevê pelas Nações Unidas em 2050. Nasce tanto de gente, não é mais o tanto que nasce aqui, mas eles vivem até dar 90 anos, 95 anos, 100 anos, né? Então aqui vai viver muita gente. Tem uma curva de mortalidade mostrando o que aconteceu na nossa história. Então, diante dessas evidências, nós estamos colocando essas evidências demográficas, mudança da população mundial, alteração da expectativa de vida, redução da mortalidade infantil, podemos definir que estamos caminhando para um mundo de regeneração. Porque até então, essas condições que estamos vendo agora não existiam em lugar nenhum. Essas condições de demografia, de mortalidade infantil, de viver mais, de vida, nós estamos vendo só nesse momento. Isso não tinha há 2000 anos, há 500 anos, há 1000 anos, há 1500 anos, há 2500 anos. É um momento único de nosso planeta.
extremamente único. Nós podemos dizer que nós estamos entrando num mundo diferente, estamos sendo um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Eu vou mostrar isso com o caso do Chico, né? Então, no livro dos... Eu primeiro falar de Kardec, óbvio, né? Depois a gente vai falar do Chico. O Espiritismo, na questão 798, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então ele responde, ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações, vamos colocar uma geração de 70 anos, vezes 3, 210 anos, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais rápida que o cristianismo, porque o próprio cristianismo é que abre o caminho e serve de apoio. Olha que interessante. Então, ou seja, o Espiritismo vai acabar progredindo e nesse momento é um momento de auge. Você vê hoje que é o filme Nosso Lar, né? Filme Ghost. Hoje, nos Estados Unidos tem centro espírita, muito mesmo, nos Estados Unidos é bem divulgado, um amigo nosso mora lá, é bem divulgado e fala. Em Londres tem vários centros espíritas. Então, o Espiritismo, você vê que tem uma igreja católica lá em Araxá, que a mulher diz, entre aspas, que recebe o Espírito Santo, aí ela dá as bênçãos segundo o Espírito Santo e dá as consultas com o Espírito Santo dentro da igreja católica, né? Olha que coisa interessante. E ela fica minimizada. Só que o Espírito é o Espírito Santo, não é o Espírito qualquer como nós, aqui recebendo Emmanuel, André Luiz, não, é o Espírito Santo. Aí é diferente, né? Então é muito interessante, porque eles não acreditam em reencarnação em Espírito, mas no Espírito Santo já estão acreditando bem. Isso é um fator que já vai alavancar, né? Vocês veem nas sessões das igrejas evangélicas, né? Não, nós vamos tirar esse espírito do mal. Não vê espírito do mal. Não vamos exorcizar. Já estão começando a ver, querendo conversar com o espírito para tentar ver se melhora, se modifica, né? É interessante. Todas as igrejas estão entrando nessa história. Porque não dá mais para ficar falando, olha, reencarnação não existe, né? Ver espírito é coisa do diabo. Não dá mais. Hoje já está dentro da normalidade. Então é interessante que esse 210, o livro suíço foi publicado em 1856, né? 57, mais 210, vai dar mais 2056, 2057 por aí, né? Agora, no plantão de respostas, perguntaram para o Chico, né? O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para a regeneração? Olha que resposta bárbara do Chico, né? Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalhe a moral próximo com Jesus, este é o caminho. Isso é a palavra do Chico, né? Então esse mundo de construção de regeneração depende de cada um de nós. E todos nós estamos passando por esses momentos difíceis, né? E todas as famílias, né? E todo mundo está querendo se melhorar. Vê as campanhas contra o álcool, as campanhas contra as drogas, os tratamentos que existem médicos para depressão, os problemas do dia a dia, os psicólogos crescendo, né? Vocês imaginem há 100 anos, você estava com um problema íntimo, você não tinha psicólogo para conversar, não tinha alguém para tentar discutir seus problemas, não tinha remédio para tratar. Se você estava vendo espírito, se tivesse uma perturbação, você era levado num lugar para se recolher um sanatório, não ia ter nem medicação para isso. Era taxado de louco e pronto, acabou. Então, a ideia que a gente tem é que Jesus está no leme, está cuidando de todo o nosso planeta, e nós estamos passando por esse processo de regeneração. Queira ou não queira, nós vamos passar por esse processo. Os que não tiverem com características já de pessoas regeneradas, não quiserem se transformar, não quiserem se modificar, infelizmente vão ser convidados, né, a ser um exilado do planeta Terra em algum outro planeta de algum lugar. Vai ser convidado gentilmente, olha, você que gosta de matar, você que já se suicidou 30 vezes, não, infelizmente
a gente vai te convidar para você participar de outras experiências, né? Como um espírito já mais adiantado no outro mundo. Aqui é o que eu mostrei, né, em relação à longevidade. E aqui um outro dado que eu gosto muito, né, que é a separação do trigo, a evolução social, né? Aqui é 2005, basicamente, tá? Onde mais ou menos nós estamos agora, 2010 aqui, tá? Então, olha que interessante. A população vai crescendo, 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 estou falando o mundo inteiro, crescendo, 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 crescendo. Olha que você chega num ponto de 2050, a população fica estável, ela já não cresce mais. Os dados estatísticos mostram que ela não deve mais crescer, porque a mortalidade infantil ficou estável, as crianças pararam de nascer como era no passado, e no atual momento está se vivendo mais. Então a Terra vai passar por um momento até de recrudescência. Para você poder repor a população que você tem que ter 2,1 filhos. 2 filhos, isso no momento estatístico, né? Se você tem menos de 2,1, você tem redução da população. Então toda a população que vocês forem analisar do passado, que tinha 1,5 filho, um filho, desapareceu em pouco tempo, em 100, 200 anos. Então é interessante. O Brasil aqui é o 5º país populacional, a China hoje é o primeiro com 1,3 milhões, a Índia com 1,1 milhão e os Estados Unidos vem em terceiro lugar. Em 2050, olha que interessante, a Índia vai superar a China porque a China está controlando a natalidade. Então lá não pode ter mais que um filho, eles estão até querendo rever isso. A Índia não tem esse negócio, pode ter quantos filhos quiser. Então a Índia vai crescer. Os Estados Unidos vão manter e o resto dos outros países vão se manter mais ou menos. Tá? Então todos quando nós chegarmos no momento do fim do período de transição, que vai de 1857 a 2067 aproximadamente, né? Isso aqui não existe nada matemático do dia para a noite. Vai ser mais ou menos esse período onde a Terra deve diminuir esse crescimento. E o início do mundo de regeneração começa do ano 2067 para frente. Vai para frente? Isso vai começar. Então vai ser um momento diferente para nós. Temos que ter um compromisso muito grande, um compromisso de regeneração, de melhora íntima, de transformação. E esse momento é um momento único. Não é qualquer espírito que vai reencarnar aqui, são espíritos com a sua missão. E o Chico falou, olha, ele começa em 2067, mas não quer dizer que ele vai estar estabelecido. No outro livro do Chico, ele comenta quando que a prostituição deve acabar no planeta Terra. Foi um momento na década de 70, perguntaram para ele no livro de pergunta e resposta, acho que dos ricos são os problemas do mundo, e ele fala o seguinte, que a prostituição na Terra vai demorar aproximadamente 700 anos para se encerrar. Isso na década de 70 ele falou. Ou seja, nós vamos passar aí no mundo da regeneração ainda tendo prostituição. Então ainda vai ter pornografia, prostituição, ainda vai ter. Então isso aqui é um processo lento, não é um processo do dia para a noite. Não é aquele 2012, né?